Pequena introdução. Olá, aqui é Aliette Ribeiro. Bem-vindo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar o conhecimento ao máximo de pessoas que a gente puder, contribuindo assim para a luz. Essa foi a terceira parte, onde o autor fala sobre o afundamento da Atlântida e Mu. Nos dias que se anteciparam à grande catástrofe para a final da Era das Trevas, vulcões entraram em atividade e não se viu a luz do sol por vários dias, devido às nuvens negras e fuligem. Foram dias de terror. Houve grandes cataclismos, formou-se a região do sul da África, também formou-se a região do deserto do Saara e elevou-se à Europa, etc. Há vários documentos afirmando as catástrofes planetárias em vários povos sobre o dilúvio, inclusive a Gênese mosaica da Bíblia. Os atlânticos deixaram muitas marcas, permitidas pelo plano maior. Foram deixados monumentos, marcas no solo, etc., em várias partes do mundo. Também ficaram muitos textos sobre armas, naves voadoras, etc. Tentou-se construir bases de preservação. Algumas foram utilizadas, outras foram destruídas e outras nem deu tempo de construir. Houve necessidade de limpeza global, levou-se dezenas de anos. Houve a grande mudança no projeto, passou-se para a Era da Luz, onde viveram milhares de anos com paz, harmonia e alta tecnologia e também com conexão direta com os mentores espirituais. Sendo assim, terminou com êxito também a Era da Luz. Os mentores não deixaram vestígios da cidade de alta tecnologia, destruindo-as então sem prejuízo ao meio ambiente. Foram levados para o plano intraterreno toda a tecnologia da época. Os intraterrenos têm um ecossistema natural com riachos, plantas, alguns animais, etc. Com arquitetura de dar inveja, também tem elevada índole espiritual. Esses seres estão engajados a ajudar os seres humanos a alcançar a expansão da consciência. Suas naves são parecidas com as dos ETs. O amor é que abre as portas para nós. Agora iniciamos a leitura da terceira parte, página 69. A segunda manifestação avatárica. O plano superior envia ao planeta uma nova manifestação avatárica com o intuito de resgatar espiritualmente aquelas almas que teriam condições de um progresso maior se fossem dadas a elas instruções adequadas e também para amenizar seus sofrimentos, pois não eram mais merecedoras kármicas daquela situação. E assim prosseguiu o destino do grande Império Atlântico, com sua civilização indo ao caos total e com os horrores de uma guerra final. A arma que todos temiam finalmente foi utilizada e cidades inteiras foram destruídas. Milhões de seres humanos pereceram sob os efeitos destruidores de tal arma. Os efeitos secundários das armas matavam milhões no decorrer dos dias posteriores à sua utilização maciça. O mundo ficou altamente poluído e todos os sobreviventes que não estivessem em locais seguros e fora do contato com os resíduos radioativos dessa arma tinham seus dias contados. O planeta passava pelos seus momentos finais e sua civilização não valia mais que um grão de areia. Em meio a essas desgraças sociais, o plano maior prepara uma reestruturação global na superfície planetária e com isso mesmo, em meio à tremenda dor da humanidade, uma outra maior ainda se aproxima. O plano maior decidira mudar a face planetária e afundar de vez o continente da Atlântida, purificando assim o orbe planetário. Dessa maneira, uma onda crescente de tremores de terra novamente tornou a assolar o planeta, e dessa vez mais intensa do que nunca. O afundamento total da Atlântida. E assim, à noite, houve um grande terremoto que mudou a face do continente planetário.
todo o continente da Atlântida foi submerso. O continente de Mu e todos os seus habitantes também pereceram nessa noite. E em muitos outros lugares da Terra houve grandes afundamentos, maremotos intensos e erupções vulcânicas nunca vistas antes, tudo acontecendo ao mesmo tempo num quadro aterrador. Os dias que se seguiram eram negros e de muita angústia na face da terra, pois os poucos sobreviventes lutavam desesperados pela vida, em confronto com uma situação altamente hostil e que jamais poderiam imaginar que enfrentariam um dia. O céu ficou altamente poluído pelas armas químicas e radioativas, ficou enegrecido pela ação dos muitos vulcões que entraram juntos em atividade. Por vários meses não se podia ver a luz do sol, e uma negra fuligem cobria todo o céu, deixando o planeta com um tom acinzentado e tétrico, bem próprio para aqueles dias de terror. Parece até muito estranho que hoje estejamos novamente às portas de acontecimentos semelhantes, ocorridos há mais de 14 mil anos atrás. Para os leitores, pode parecer que estamos querendo construir os destinos da antiga Atlântida com base em nossas experiências atuais e não o oposto. Porém, esotericamente, são esses mesmos os fatos que hoje parecem se repetir de forma muito semelhante. Talvez os planos astrais resolveram seguir as mesmas bases do projeto Terra, utilizado em Atlântida, e aplicá-lo para a nossa civilização. Mas isso explicaremos no próximo capítulo, quando trataremos da origem dos mundos intraterrenos, bem como do início de nossa atual civilização e sua implantação há cerca de 14 mil anos atrás. Na fase dos primeiros encarnados, os continentes da Lemúria, Ásia e África foram palco inicial da aventura humana sobre a Terra. Nessa época, a crosta terrestre era muito instável e o planeta vivia constantes perturbações telúricas, muitos vulcões ativos e atmosfera densa, sem dúvida nenhuma, um ambiente hostil e primitivo. Pouco a pouco, com o passar dos milênios, as fases primárias de adaptações planetárias foram terminando e dando início a experiências mais avançadas, com a chegada de espíritos mais lúcidos. Nesse tempo ocorre o primeiro grande cataclismo de origem planetária, mudando profundamente as estruturas dos continentes. Após o primeiro grande cataclismo, a configuração planetária ficou como mostra o mapa 2. O continente da Atlântida emergiu e grande parte da Lemúria primitiva afundou. Formou-se a região do sul da África como parte da Lemúria que ficou imersa. O continente de Mu sofreu grande perda de seu território, com mais de 50% submerso. Os povos sobreviventes procuraram então as novas terras emergentes. Nesse novo continente emergente, a Atlântida, a civilização humana, atingiu em poucos milênios um auge espetacular, indo em seguida para seu aniquilamento quase total. No auge da civilização da Atlântida, a crosta terrestre começou a dar sinais de instabilidade. Em pouco tempo ocorreu a grande catástrofe que afundou definitivamente o continente maravilhoso. O continente de Mu também ficou totalmente submerso e milhões pereceram na catástrofe. Após essas conturbações, os continentes passaram a ter as seguintes configurações. 1. Houve o derramamento e a secagem do lago Tritônio, formando o deserto do Saara. 2. Levantamento das Américas, produzindo a floresta amazônica e confinamento das águas da região dos Grandes Lagos na América do Norte. 3. Elevou-se a Europa e grande parte do Hiperbóreo afundou nas águas. Registros das grandes catástrofes na Terra.
Muitos são os registros deixados pelos povos antigos referentes a essas grandes catástrofes que assolaram o planeta naqueles tempos longínquos. Vamos rever alguns deles. 1. O troiano. Documentos descobertos em escavações no México e hoje encontram-se em British Museum de Londres. Neles estão contidos os seguintes textos. No ano 6 de Cã, em 11 Muluk, no mês de Zac, terríveis tremores de terra se produziram e continuaram sem interrupção até 13 de Xuen. A região das colinas de argila, o país de Mu, foi sacrificada. Depois de sacudida por 2 vezes, desapareceu no meio da noite. O solo, continuamente influenciado por forças vulcânicas, subia e descia em vários lugares até que cedeu. As regiões foram então separadas uma das outras e depois dispersas. Não tendo podido resistir às suas terríveis convulsões, elas afundaram, arrastando 64 milhões de habitantes. Isso aconteceu 8.060 anos antes da composição deste livro. 2. O Códex Tolteca-Tira, Livro das Migrações. O Códex Tolteca-Tira é um livro sagrado maia que conta sobre a origem de seu povo e de seus ancestrais. Ele relata migrações de 8 tribos que alcançaram as praias vindas de uma terra situada a leste chamada Aztlán. Talvez seja esse o verdadeiro nome da Atlântida. 3. A Gênese mosaica, o grande dilúvio bíblico. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida nos seus narizes, tudo o que havia no seco morreu, e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. 4. Sumério Babilônico. Zisistrus, rei da 10ª dinastia. O Senhor do impenetrável abismo anunciou a vontade de Deus, dizendo: Homem de Surripac, faça um grande navio, e acabando-o logo, eu destruirei toda a semente da vida com um dilúvio. E quando chamas veio, no tempo prefixado, então uma voz celestial bradou: À noite farei chover copiosamente. Entra no navio e fecha a porta. Quando o sol desapareceu, foi preso no terror. Entrei e fechei a porta. Durante 6 dias e 6 noites, o vento soprou e as águas do dilúvio inundaram a terra. Cheio de dor, contemplei então o mar. A humanidade em lodo se convertera, e como caniços os cadáveres boiavam. 5. Tradição egípcia. Os egípcios nos legam as seguintes palavras sobre o dilúvio. Houve grandes destruições de homens causadas pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram-na. 6. Tradição chinesa. Dos povos chineses temos o seguinte relato. Quando a grande inundação se elevou até os céus, cercou as montanhas, cobriu todos os altos e os povos perturbados pereceram nas águas. 7. Tradição persa. A luz do Zised da chuva brilhou nas águas durante 30 dias e 30 noites, e ele mandou a chuva para cada corpo com espaço de 10 dias. A terra foi coberta até a altura de um homem. Depois aquela água foi novamente encerrada. 8. Tradição tibetana. Uma voz tinha anunciado o dilúvio. Rebentou a trovoada e as águas, sempre caindo dos céus, arrastando imundície para os oceanos, purificando a morada dos homens. 9. Tradição indiana. O dia de Brahma não estava ainda terminando quando se levantou a cólera do varão celeste, dizendo:
Porque, transformando minha substância, criei o éter, transformando o éter, criei o ar, transformando a luz, criei a água, e transformando a água, criei a matéria? Porque projetei a matéria, o germe universal do qual saíram todas as criaturas animadas? E eis que os animais devoraram-se entre si. Que homem luta contra seu irmão, desconhece minha presença e nada faz senão destruir minha obra, que por toda parte o mal triunfa do bem. Sem atender à eclosão das idades, estenderei a noite sobre o universo e entrarei no meu repouso. Farei reencontrarem as criaturas na matéria, a matéria na água, a água na luz, a luz no ar, o ar no éter, e este em minha própria substância, a água do qual saíram as criaturas animadas, destruirá as criaturas animadas. Vishnu, ouvindo essas palavras, dirigiu-se a Brahma e pediu-lhe para que os homens não fossem totalmente destruídos e pudessem se tornar melhores futuramente. Concedido isso, ele ordena ao santo varão Vaishvavata que construa um grande navio entre ele com sua família e outros espécimes de seres vivos, para que assim possa ser preservada na terra a semente da vida. Assim que isso foi feito, desabou a chuva, os mares transbordaram e a terra inteira desapareceu sob as águas. Causas do dilúvio. Todos esses registros antigos sobre um dilúvio universal e também as ordens divinas no sentido de construir barcos, navios e colocar dentro deles tudo o que pudesse para a preservação posterior, cheira a algo muito mais sofisticado do que essas ocultas palavras. O que podemos compreender é que esses textos foram escritos milhares de anos antes da grande transição atlântica. Os fatos e histórias verdadeiras passaram a ser contadas de geração em geração e foram se perdendo ao longo dos milênios. A civilização remanescente da Atlântida, que geraram essas culturas, foram muito primitivas, e todo o conhecimento real do passado foi lacrado e oculto pelos mentores superiores para que essa nova civilização não tivesse nenhuma ligação com a antiga civilização atlantiana. Esse novo projeto seria em novas bases e não poderia sofrer qualquer influência do projeto anterior. Acreditamos que esses navios, arcas e tudo mais não passam de ocultos registros de contatos dos atlânticos com os mentores espirituais e seres extraterrestres, avisando-os da grande catástrofe iminente e ajudando-os na construção de bases de preservação da cultura e de muitas espécies de seres vivos para a posterior continuação da vida após o expurgo planetário. Logo, a Arca de Noé, ao meu saber e pelos meus informantes espirituais, constitui a base de preservação atlantiana construída para enfrentar o Apocalipse Atlante. O dilúvio coincide com o afundamento da Atlântida e o rompimento do Istmo de Gibraltar e a consequente invasão das águas do Oceano Atlântico, formando o Mar Mediterrâneo. Mudanças geológicas provocaram erupções vulcânicas aos milhares, escurecendo todo o planeta e causando mudanças climáticas por até meses e anos. Isso fez com que ocorresse degelo nos polos e inundações por chuvas. Também não podemos descartar aqui que terremotos de ordem planetária que desdobraram as gigantescas placas tectônicas ocasionaram imensas movimentações na crosta terrestre, provocaram uma gigantesca agitação dos mares e oceanos. Imensas ondas que invadiram os continentes destruíram tudo com muita rapidez e violência, deixando para trás grandes territórios inundados.
Somente com a interferência de forças superiores é que a humanidade poderia sobreviver a essas conturbações. Porém, quanto aos sobreviventes da Atlântida, com toda a sua grande ciência, tecnologia e toda a sua genialidade, trataremos no capítulo seguinte, onde abordaremos a inauguração simultânea de 2 grandes projetos aqui na superfície terrestre. Marcas deixadas pelos Atlânticos. 1. Peru. No Peru temos muitas marcas deixadas por essa magnífica civilização que os mentores resolveram deixar expostas para a nossa atual cultura. Temos as linhas da planície de Nazca, desenhos de animais e figuras intrigantes feitas por uma civilização que certamente voava, pois são desenhos que só podem ser observados de grandes altitudes. Uma grande pista de pouso nessa mesma planície intriga até hoje os grandes arqueólogos e cientistas, que não conseguem explicar por que e para que uma civilização aparentemente primitiva do passado construiria tão hábil pista. Outro fato intrigante é a tecnologia empregada nas construções das grandes muralhas, construções aparentemente incas. Pode-se ver claramente nessas construções o corte e o alinhamento das pedras, com uma perfeição até hoje difícil de ser atingida. Eles se deram ao luxo de construir estradas inteiras com o mesmo padrão de tecnologia de corte e assentamento das pedras de grande porte. A Porta do Sol, um gigantesco monumento talhado em pedra única, pesando muitas toneladas, é de difícil transporte e instalação. Que povos foram estes que se davam ao luxo de construir tais monumentos? Será que foram mesmo os primitivos incas, como dizem os nossos homens da ciência? Bem, eu não creio nessa hipótese. Para mim, tudo fica mais claro com a explicação esotérica das tradições. 2. Ilha de Páscoa. Na Ilha de Páscoa temos os gigantes moás, magníficas estátuas de pedras pesando muitas toneladas, vestígios da civilização de Mu. Grande mistério arqueológico para a nossa ciência atual. 3. Egito. No Egito temos as grandes construções monolíticas, a Esfinge e, sem dúvida, a grande pirâmide que foi construída há mais de 14.000 anos e não pelos faraós egípcios, como conta a nossa pobre arqueologia. 4. Índia e Tibete. Na Índia e no Tibete, vamos encontrar muitos vestígios, principalmente nos conteúdos herméticos de suas tradições espirituais. Existe um trecho de um livro épico chamado Dronaparva, que relata uma guerra ocorrida há muitos milênios, onde foram utilizadas máquinas voadoras fantásticas, com os nomes de Vimanas. Esse texto se dá ao luxo até de descrever o funcionamento dessas máquinas voadoras e como elas eram equipadas com armas poderosíssimas que travavam grandes batalhas aéreas. Descrevem também como seus pilotos se vestiam. Usavam roupas coladas ao corpo e nas cabeças capacete. Dronaparva registra os efeitos mortais das armas utilizadas nessa guerra, nos mostrando que as substâncias deixadas causavam queda dos cabelos e das unhas e mudança nas plumas dos pássaros e nos pelos dos animais. Sem dúvida nenhuma, eram os efeitos de uma contaminação por armas com resíduos radioativos, pois eles registram também os efeitos de uma arma com capacidade para destruir uma cidade inteira de uma vez só. Final do ciclo e a troca de comandos planetários. Após o afundamento da Atlântida, os sobreviventes fundaram uma grande civilização. É sobre esses povos que vamos relatar neste capítulo. 2 experiências foram realizadas na superfície terrestre com a horda humana,
uma com os sobreviventes de alta estirpe, os atlantianos, que construíram suas bases de preservação e conseguiram conservar toda a ciência e conhecimentos técnicos da época. A outra foi executada para as almas de baixa índole, que ainda necessitavam de experiências densas para suas evoluções. Em meio a conturbações sociais e a baixa índole dos atlantianos, existiam alguns homens que vinham guardando em seu interior as sementes e ensinamentos dos grandes sábios da Atlântida. Por serem minoria, não conseguiam influenciar os rumos da sociedade e foram oprimidos pelos mais fortes da época. Foi exatamente por causa desses homens que o plano maior decidiu enviar à Terra suas 2 manifestações avatáricas, com o intuito de resgatar essas almas e conseguir um maior progresso possível para suas experiências na Terra. Com grande conhecimento de causa, essas castas de homens, os aquarianos de Atlântida, sabiam do rumo futuro ao qual estava fadada a sua civilização. Através de violência, contatos com os espíritos, premonições, contatos com os seres extraterrestres e toda a classe de experiências transcendentais, esses homens ficaram sabendo qual seria o destino traçado pelo alto para aquele momento da civilização. Em reuniões constantes e palestras, muitos espiritualistas e até mesmo muitos cientistas acreditavam nas catástrofes geológicas eminentes. Porém, os políticos e os poderosos dominavam a opinião pública e esses assuntos não passavam de coisas de fanáticos e religiosos. Essa pequena casta conseguiu sensibilizar uma grande parte da população e alguns ricos e poderosos que passaram a encarar esses fatos com grande preocupação e atenção. Dessa maneira, iniciaram projetos de preservação de grande porte com a finalidade de se abrigarem das catástrofes e construírem posteriormente uma sociedade alternativa com base nas leis divinas. Assim, teve início um grande esforço por parte desses homens para, com a ajuda de grandes cientistas, conseguirem descobrir os locais mais seguros do planeta para a construção dessas bases. O intuito era preservar não só a vida humana, mas toda a cultura, ciência e tecnologia da Atlântida. Enfim, deixar armazenado todo o conhecimento de mais de 30 mil anos de civilização. Em várias partes do globo terrestre foram construídas essas verdadeiras arcas de Noé, reunindo o maior número de pessoas e equipamentos possíveis com o intuito da sobrevivência. Através de informações espirituais, aprendi que nem todas as bases puderam ser concluídas a tempo, pois a iniciativa real e concreta para suas construções só foi possível quando o caos já estava instalado. Só a partir desse ponto é que a maioria começou a crer realmente nos videntes e espiritualistas da época. As atividades geológicas se intensificaram muito rapidamente e a sociedade estava às voltas com as guerras e distúrbios sociais. Não havia recursos ou tempo para a construção dessas bases. Dessa maneira, tudo teve que ser feito, na maioria delas, de improviso. Porém, houve algumas que puderam ser construídas com grande capacidade técnica e sua infraestrutura era de causar inveja. Isso porque alguns acreditaram antecipadamente nas previsões e tudo pôde ser feito em uma época em que os recursos não eram tão escassos. A grande catástrofe. Mergulhado numa crise social intensa e com as guerras tendo atingido seu ponto máximo de destruição, com a utilização das grandes armas apocalípticas, o mundo era apenas um mar de dor, angústias e sofrimento. Todo o sistema havia ruído e os sobreviventes perambulavam pelo planeta em busca de abrigo, alimentos e remédios para curar suas doenças que se alastravam. Por alguns meses, a humanidade foi se consumindo, colhendo apenas os frutos do que havia plantado. O quadro era terrível
indescritível. Caso não ocorressem interferências superiores, a humanidade seria consumida por trevas profundas e aconteceria a extinção total. Era chegado o momento do fim, e pelas ordens superiores do astral maior, era necessária uma total higienização do planeta, pois estava poluído pelas armas químicas e radioativas. A tecnologia e a moribunda humanidade jamais conseguiriam sozinhas reconstruir o mundo. Assim, naquele momento crucial, estava decretado o fim da Atlântida. Um projeto de higienização global foi acionado por parte das forças extraterrestres, convocada pelos conselhos galácticos para operarem na Terra. Pela ação das forças superiores, a crosta terrestre começou a se movimentar intensamente. Grandes tremores de terra e uma quantidade imensa de vulcões iniciaram suas atividades, alterando profundamente o cenário geográfico do globo. Muitos locais foram soterrados pelas lavas vulcânicas e muitos pontos da Terra cederam e foram para o fundo dos oceanos. O grande continente da Atlântida foi submergido e com ele milhões de seres humanos que ainda lutavam pela sobrevivência. O mundo todo foi sacudido por essa fase de grandes conturbações telúricas. Bilhões pereceram nessas catástrofes. Até mesmo algumas bases de preservação foram destruídas porque haviam calculado mal suas posições estratégicas. Nesse momento, ocorrem interferências extraterrestres no plano físico com o intuito de resgatar muitos homens e levá-los para locais seguros e esperar a nova fase de implantação e reestruturação planetária. Esses fatos ocorreram há cerca de 12.000 anos atrás. Troca de comandos planetários no final do ciclo Atlante. Ao findar o grande ciclo Atlante, a Terra estava pronta para grandes mudanças em seu projeto de superfície, e junto a isso ocorreriam grandes transformações nos níveis espirituais nas dimensões superiores. Ao findar o projeto sobre a lei do karma, o comando kármico realiza uma grande operação de limpeza nos orbes astrais do projeto Terra. Os espíritos passaram por uma grande triagem para que fossem realocados em outros projetos pela galáxia. Todos aqueles que não conquistaram elevação espiritual aqui na Terra deveriam cumprir seus resgates kármicos em outros projetos, em outros mundos. Dessa maneira, iniciou-se uma grande operação de transmigrações estelares com o auxílio de muitos comandos siderais nessa gigantesca operação de reestruturação do orbe planetário Terra. Grande parte do umbral Terra teve que ser evacuado e transmigrado para outros projetos kármicos, pois a Terra seria utilizada agora pelo Comando Planetário Astar e sua nova etapa. O Comando Astar irá implantar o projeto de transição planetária das trevas para a luz, para servir aos espíritos que atingiram grande elevação em suas consciências nesse projeto Terra. O Comando Astar também irá receber muitas hordas de espíritos oriundos de outros projetos que estarão compatíveis com os projetos planetários da luz. A implantação do novo projeto Terra. A fase de reestruturação e higienização do planeta durou dezenas de anos. Tudo que era da fase antiga foi sendo consumido. Com a troca de comandos planetários, o Comando Astar desenhou as novas bases do projeto Terra. Essas bases consistiriam em dar continuidade à civilização da Atlântida, reunindo os sobreviventes e preservando sua ciência e tecnologia conquistadas até então pelo povo atlante. Encarnariam nesse projeto as almas que estavam em grande ascendência e que não tiveram condições ambientais para seu desenvolvimento espiritual. Assim, esse projeto estaria destinado a essas classes especiais de almas
atlantianas que continuariam sua jornada no orbe terrestre. No plano astral Terra, grandes conclaves foram organizados com as milhões de almas desencarnadas na grande transição da Atlântida, para que pudessem ser organizadas as transmigrações estelares para outros orbes e reunir as almas que ficariam para reencarnarem novamente na Terra, sob novas condições para a civilização da superfície. Podemos aqui enumerar as bases nas quais o projeto Terra, sob o comando da luz, se estruturou. 1. Continuação do ponto auge da Atlântida, permitindo que os sobreviventes das bases restabelecessem todo o conhecimento e tecnologia da fase anterior e que partissem desse ponto. 2. Seleção dos seres a encarnar nesse projeto com a chegada de novas hordas de almas e aproveitamento das atlantianas, com grande potencial de desenvolvimento espiritual. 3. A intenção desse projeto era de resgatar os resíduos kármicos da antiga civilização e extingui-los sob o jugo das experiências físicas planetárias, ou seja, fazer com que as almas resgatassem seus elos kármicos o mais rápido possível, para retornarem aos planos astrais mais elevados e serem transmigradas a outros orbes estelares. Originalmente, esse projeto estava já com seus dias contados e deveria durar pouco tempo na superfície terrestre. 4. Começaram a ser construídas belas e harmoniosas cidades, pois passaram a utilizar a grande tecnologia científica da Atlântida, aliada agora a uma nova consciência planetária. Uma organização social muito mais voltada à coletividade do que apenas a interesses particulares, lição esta aprendida com a velha Atlântida. 5. Com o passar dos anos, houve o surgimento extremamente acentuado da consciência espiritual e uma integração maior por parte do plano físico e dos planos astrais superiores. O homem passou a viver pela lei maior dos planos elevados e não mais pelas suas próprias leis. Dessa forma, as almas transcendiam muito mais rápido por possuírem um centro e um objetivo real em suas consciências. 6. As almas transcendidas tinham seu lugar garantido nessa nova sociedade. Era um verdadeiro paraíso para elas, em comparação com a rude sociedade da etapa anterior. 7. Viveram milhares de anos em um processo de ascensão sem guerras, rivalidades ou doenças. 8. Surgimento de uma nova ciência e tecnologia, pois passaram a descobrir a essência maior da vida e da matéria, podendo assim manipulá-las com grande grau de liberdade. 9. Contato com as estrelas e intercâmbio direto com as civilizações mais avançadas em todos os níveis de consciência e tecnologia e a interação direta com os mentores nos planos espirituais. Foi esse o ponto crucial dessa civilização. A partir desse momento, o homem libertou-se de sua prisão planetária e pôde subir às estrelas e reconhecer sua natureza espiritual e transcendental. Agora, o homem não estava mais solitário dentro desse corpo kármico, mas sim acompanhado pelas forças estelares que já operavam no cosmos há milhões de anos. O planeta Terra está liberto e caminhava junto com os povos das estrelas. Sem dúvida, isso fez a humanidade dar um salto inimaginável em progresso e espiritualização. 10. Milhares de anos se passaram e essa sociedade atingiu seu clímax na superfície com pleno êxito do projeto Terra, estabelecido pelos mentores maiores da luz. O projeto tinha cumprido seu papel e deveria em breve terminar. 11. Não havia mais necessidade dessa humanidade tão avançada continuar habitando planos materiais densos como o da superfície terrestre. Assim, lentamente iniciou-se uma peregrinação ao plano astral Terra, pois os humanos da superfície podiam facilmente abandonar seus corpos físicos para operarem no mundo astral.
Com todo esse grau de liberdade e consciência das almas, já não possuíam mais necessidade de habitar em planos densos da matéria, e a ascensão aos planos superiores deveria ocorrer sem mais demora. Fim do projeto da superfície. Esta civilização chegou ao auge de sua experiência planetária e, portanto, os mentores do projeto Terra resolveram terminá-la, pois foi decretada a mudança quase total das almas, ainda encarnadas, para os planos astrais superiores. Na superfície existiam imensas e belas cidades, frutos do avanço de uma civilização com milhares de anos de evolução e progresso. Essas cidades não poderiam permanecer na superfície terrestre, pois futuramente atrapalhariam a experiência de novas civilizações que certamente voltariam a ocupar toda a superfície planetária em um novo projeto a ser instalado. Eles não poderiam encontrar essa infraestrutura de uma civilização avançada na superfície, pois não estariam prontos para utilizá-la com sabedoria. Portanto, foi decidido nos altos planos que todas as construções e vestígios que pudessem lembrar ou levar o homem do novo projeto a crer na existência de uma avançada civilização anterior deveriam ser retirados da face da Terra. Iniciou-se na superfície terrestre uma gigantesca operação de mudança. Não houve desastres, nem tampouco guerras ou cataclismos de destruição. Nenhuma alma foi sacrificada, nem houve qualquer sofrimento. Todos estavam muito felizes por terem cumprido suas missões e seus resgates kármicos na superfície Terra. Os mentores do Projeto Terra, em sua totalidade, resolveram que uma grande parte da ciência e da tecnologia adquirida deveria ser preservada para utilização futura pela civilização do novo projeto. Assim foi decretada a construção de imensas bases subterrâneas em várias partes do planeta, para onde foram conduzidas uma grande parte da mais avançada ciência e tecnologia da época. Feito isso, toda a construção e todos os vestígios da superfície foram destruídos por poderosíssimas frotas estelares a serviço do Projeto Terra. Tudo foi feito sem qualquer prejuízo da flora e da fauna existentes no planeta, uma vez que as armas utilizadas eram muito limpas e não causavam danos nenhum ao meio ambiente. Na verdade, não era uma destruição, e sim uma construção e preparação para um novo estágio de experiências planetárias que, posteriormente, viriam para a superfície Terra. É importante lembrar que o planeta Terra é apenas um palco de eventos e experiências cósmicas. Sendo assim, se o roteiro da peça teatral a ser encenada mudar, o cenário também deve mudar. Assim foi criada uma sociedade de interface e a criação de mundos intraterrenos. Essa sociedade intraterrena foi e ainda é palco para algumas experiências de interface de nossa atual civilização para uma outra emergente que desponta no horizonte do milênio vindouro. Essa sociedade foi utilizada para receber almas ascensionadas no novo Projeto Terra, que passariam a viver em uma sociedade muito mais harmônica e progressista, preparando assim sua partida definitiva para os orbes superiores do mundo espiritual. Estariam também auxiliando e ajudando muito as almas encarnadas na superfície mediante a utilização de alta tecnologia e operando de forma muito sutil como guardiões da humanidade Terra. Mundos intraterrenos hoje. Atualmente temos vários centros intraterrenos espalhados pelo planeta. América do Sul, regiões polares, regiões tibetanas, etc. Estes centros de vida subterrânea são imensos bolsões construídos tecnologicamente por forças superiores. Dessa maneira, conseguem manter um ecossistema natural com luz, ar, riachos, plantas, alguns animais especiais, etc.
Prédios suntuosos e belos, uma harmonia arquitetônica de causar inveja. Operam hoje nessas bases seres de elevada índole espiritual que evoluíram na Terra e conquistaram a liberdade cósmica. Porém, através de seus desejos próprios, decidiram cumprir missões nessas bases com o intuito de ajudar a humanidade da Terra em seu progresso, bem como a sociedade do terceiro milênio. Muitas almas juraram permanecer neste orbe até o final dos tempos e não partiriam para os mundos superiores enquanto não vissem todas as almas deste orbe engajadas numa sociedade superior no terceiro milênio. Dessa maneira, essas bases intraterrenas são centros de preservação de uma sociedade que já evoluiu na Terra e deixou todo o seu legado para nós. Hoje, essas bases servem como centro de operações no nível físico para ações interplanetárias de nossos irmãos extraterrestres, que, em concordância com os planos maiores, vêm nos auxiliar na transição e implantação da sociedade do terceiro milênio. Atualmente, muitos humanos de nossa sociedade são levados para estes centros e treinados para variadas operações. Essas operações podem ser feitas com o corpo físico ou somente no astral, através das projeções astrais noturnas. Muitos homens são levados a esses locais e treinados espiritualmente para servirem de instrutores para esse momento aquariano de profundas transformações para a nossa atual civilização. A alta tecnologia operada por esses irmãos dão a eles a capacidade de se camuflarem de tal forma que a nossa atual ciência nem desconfia de sua existência. Somente através da consciência espiritual é que as portas das cidades e bases intraterrestres são abertas aos seres humanos de superfície. Operam grandes naves aéreas que podem ser até confundidas com naves extraterrestres, pois a maioria são parecidas com as naves dos irmãos interplanetários. É comum operarem nessas naves homens da sociedade intraterrena junto com seres extraterrestres em comum missão para a sociedade da superfície. É importante que todo ser humano compreenda que não estamos sós nesta escala terrestre e que forças superiores trabalham dia e noite para o nosso crescimento espiritual. Muitos poderão pensar que é muito difícil de acreditar nessas coisas. Como pode existir uma sociedade tão avançada convivendo atualmente em nosso planeta? Por que não estamos em contato com elas? Essas questões todas podem ser esclarecidas somente através do coração. Somente através do despertar da consciência espiritual maior é que o homem poderá entrar em contato com a verdade superior da vida planetária nesta civilização. Unicamente quando o homem acordar para o espírito, ele poderá compreender a verdadeira natureza espiritual e cósmica de sua alma. As portas das cidades intraterrenas sempre estiveram abertas para aqueles que possuem dentro de si o germen da vida e do amor universal. O amor é a chave que abre todas as portas de todos os lugares, de todas as bases intraterrenas e de toda a verdade superior. Vestígios e sinais do projeto Astar. São muitos os vestígios deixados por essa avançada sociedade ao longo da história, seja por intermédio de interferências diretas com povos primitivos ou através de sinais arqueológicos. É importante lembrarmos que a nossa civilização começou a redigir uma história somente quando os descendentes da civilização Atlântida já haviam consumado suas experiências na Terra, indo fundar as colônias subterrâneas. Vamos relatar em primeiro lugar alguns textos históricos da antiga Índia que nos falam de uma civilização dotada de avançada tecnologia. Esses relatos se referem em grande parte à tecnologia usada nas guerras atlânticas.
Os Mamuras são uma coletânea de fatos históricos mergulhados sempre em uma mística religiosa e uma poesia espiritualista. Os mais conhecidos são o Ramayana, ou História de Ram, o Celta, o Mahabharata, o Drona Parva, o Samarangana Sutradhara, o Gotratachabhadma, o Hazarnava, o Kiratarjunya, o Karna Parva. Vamos encontrar no Mahabharata relatos incríveis sobre a guerra dos deuses, com descrição de naves aéreas magníficas. Abaixo, um trecho do Mahabharata onde tais descrições aparecem claramente. Abre aspas. Pela voz do Espírito, Narayama convocou Danava, o disco destruidor. Tão logo foi evocado pela voz do Espírito, Danava surgiu no céu. Ele possuía armas como trombas de elefantes, soltando raios de fogo pavorosos e capazes de destruir as cidades inimigas. E desse disco, com seus raios de fogo destruidores, abatendo-se por toda parte, destruiu os Daityas aos milhares. Fecha aspas. Notamos aqui a descrição das guerras finais da Atlântida e sua poderosa tecnologia. Podemos imaginar como esse relato e a sabedoria desses fatos chegaram ao conhecimento dos sábios hindus, através de contatos espirituais com os mentores do Projeto Terra ou contatos diretos com os irmãos intraterrenos. Esses homens tiveram acesso a informações sobre o que havia acontecido com o planeta Terra, numa época remota, e que teria ocorrido uma grande guerra e a destruição de uma grande civilização. Esses dados são extremamente relevantes neste estudo que agora abordaremos e vêm reforçar nossa tese da existência de uma civilização avançadíssima no passado do nosso planeta. Outro contexto importante que continua a falar sobre essas naves voadoras fantásticas é o Ramayana. Vamos analisar um trecho onde esse fato aparece claramente. Abre aspas. Os Vimanas, máquinas voadoras, tinham a forma de uma esfera e navegavam nos ares pelo efeito do Rasa, Mercúrio, que proporcionava um grande vento propulsor. Homens alojados nos Vimanas podiam assim percorrer grandes distâncias em um tempo maravilhosamente curto. Abre aspas. Os Vimanas eram conduzidos pela vontade dos pilotos, voando de baixo para cima, para frente ou para trás, segundo a disposição do motor e sua inclinação. Fecha aspas. Aqui temos a descrição mais detalhada das naves voadoras da época. Podemos notar que elas são esféricas e completamente diferente de nossa atual tecnologia de voo, que são os aviões com asas. A descrição assemelha-se aos discos voadores, frequentemente associados aos extraterrestres. Portanto, novamente temos a confirmação que a ciência de outrora era muito mais avançada que a atual. O Samarangana Sutradhara cita os Vimanas e suas variadas aplicações, entre as quais as militares. Segundo essa Mamura, as naves podiam decolar e aterrissar verticalmente, deslocando-se para frente e para trás e voltear no ar. Como relata no texto, eles eram construídos de placas de ferro, bem unidas e lisas, e voavam tão rapidamente que quase não podiam ser vistos no solo. Quando voavam, tinham um vivo brilho e emitiam um clarão avermelhado. Sua autonomia de voo era muito grande e podiam atingir de modo muito rápido os Suryamandala e os Nasatramandala, que significam regiões solares ou ainda todos os planetas do sistema solar, regiões estelares e outro sistema solar de nossa galáxia.
Esse mesmo texto explica ainda, abre aspas, com o uso dessas naves os homens da terra podiam se elevar muito mais alto nos céus, e os homens dos céus podiam descer sobre a terra, fecha aspas. Podemos ver claramente que esses textos não contêm apenas coisas religiosas ou místicas, mas sim relatos verdadeiros de um povo muito avançado que operava numa tecnologia de voo sofisticada. Nota-se também as facilidades técnicas adquiridas por esses povos para viagens interplanetárias e até mesmo interestelares. Nesse estágio da civilização foi certo o encontro com nossos irmãos extraterrestres, e desse encontro surgiu uma comunhão que levou a humanidade, após o renascimento da Atlântida, a um progresso espiritual monumental. Esse progresso, em pouco tempo, levou ao final do projeto Terra de superfície, restando apenas os mundos intraterrenos como legado dessa maravilhosa civilização de outrora. Outro Mamura importante que devemos analisar aqui é o Gatotrashabadma. Ele descreve como se vestiam os pilotos desses Vimanas. Abre aspas, esses pilotos usavam vestimentas colantes, outros tinham combinações especiais, e todos usavam na cabeça capacetes especiais que se apoiavam sobre seus ombros. Fecha aspas. No Mamura Drona Parva é descrito como funcionavam os Vimanas, seu meio de propulsão à base de mercúrio, na Grande Guerra em Atlântida, os quais foram utilizados como armas militares no extermínio dos inimigos. Esse texto nos relata o uso de armas poderosíssimas que reduziam tudo em cinzas, faziam cair os cabelos e as unhas, provocavam a mutação nas plumagens dos pássaros e deformações nos membros dos animais. Não era possível fugir aos efeitos destruidores destas armas, a não ser que se lavasse muito bem as partes contaminadas. É muito interessante, pois essas descrições retiradas de textos de milhares de anos relatam claramente o emprego de armas químicas e de armas nucleares que reduziam cidades inteiras em cinzas. Esses textos ficariam muito bem no capítulo sobre a Atlântida. Porém, relato-os aqui por considerar importante reforçar que os descendentes da Atlântida, que sobreviveram em bases de preservação e que inauguraram a sociedade emergente logo após o Holocausto, possuíam uma ciência e uma tecnologia avançadíssima. Esses textos que relatados aqui podem dar mais credibilidade aos fatos que captei psiquicamente. Os Maias. Os Maias foram povos extremamente evoluídos para seu tempo. Eles edificaram uma civilização com conhecimentos profundos de astronomia, arquitetura, matemática, agronomia, etc. Seu calendário contém informações de grandes catástrofes ocorridas no passado e previsões proféticas para o nosso tempo. Construíram grandes pirâmides e cidades, exibindo arquitetura evoluída e inclusive o privilégio de ter água encanada em suas casas. Em sua cultura mística, relatam grandes contatos com os deuses que dirigiam e orientavam suas vidas. Contam eles que receberam várias sementes de cereais para cultivar, direto das mãos dos deuses. O milho é um cereal citado nas escrituras maias como um presente dos deuses. Os deuses andavam abertamente com os sacerdotes maias e eram vistos como estrangeiros pela população. Isso nos mostra a clara interferência de nossos povos mais avançados na cultura maia, o que nos faz crer que nossos irmãos intraterrenos os auxiliaram muito. Na península de Yucatán, perto da fronteira com a Guatemala, encontra-se a famosa Pirâmide das Inscrições, primeira pirâmide túmulo encontrada pelos arqueólogos no território maia.
Todas as outras, acreditam os cientistas, eram construções para observações astronômicas. Nessa pirâmide foi encontrado um esqueleto de um ser de grande estatura, com uma morfologia bastante diferente da do povo maia. Esse esqueleto foi denominado o Homem da Máscara de Jade. A pedra que cobre o sarcófago mede 3,30 metros de comprimento e 3,20 metros de largura e pesa cerca de 5 toneladas. O hieróglifo, talhado em baixo relevo em toda a volta, são 24 e parecem ser da mesma origem que ornamentam a famosa Pedra do Sol em Tiahuanaco. O ornamento central da tampa lembra um sacerdote maia, porém manipulando equipamentos sofisticados como se fossem os controles de uma nave. Ele usa uma espécie de capacete que pode comprovar ser um piloto de Vimana. Todos esses mistérios levantados pela arqueologia científica ficam cobertos de enigmas insolúveis, mas à luz da espiritualidade esotérica muitas coisas podem ser compreendidas. Por exemplo, os maias e todos os povos das Américas recebiam certa ajuda de nossos irmãos maiores, fosse dos extraterrestres ou dos intraterrenos, ainda em experiências físicas. Tinham o cuidado para não interferirem de maneira mais brutal, mas sim de dar pequenas diretrizes e ajuda em momentos de grandes dificuldades. Sem isso, eles poderiam entrar em extinção. Na verdade, muitas das construções pré-incaicas e maias são vestígio das construções intraterrenas. Os maias e os incas não possuíam tecnologia ou conhecimentos para construírem tais monumentos. Porém, como encontraram os vestígios antigos de uma grande civilização, eles utilizaram os restos das construções que ainda estavam em pé. É muito fácil observar nas construções em Machu Picchu as diferenças nos entalhes das pedras. Aquelas que são mais na linha do alicerce são as originais, diferente das superiores, que são muito pobres e mal entalhadas. Os povos maias tiveram um destino bastante curioso do ponto de vista arqueológico. Os povos maias sumiram da face da terra sem deixar vestígios. Isso tem intrigado os pesquisadores de todo o mundo. Um povo inteiro desapareceu da face da terra e não há sinais de grandes catástrofes ou epidemias que teriam dizimado todos de uma vez só. Não há sinais de guerras com outros povos, não há túmulos suficientes que determinem que todos morreram e foram enterrados. Não há rastros culturais em caso de imigração para outras regiões do planeta. Segundo suas próprias lendas e inscrições encontradas nas escavações, eles relatam que subiram às estrelas e foram morar com seus deuses. Tudo leva a crer que os povos maias foram retirados e levados para outra região que não a superfície terrestre, podendo ser as bases intraterrenas ou até mesmo outros planetas em harmonia com o projeto Terra. As planícies de Nazca, no Peru, guardam mistérios muito interessantes. Existe um conjunto de linhas no solo que vêm e vão, sem qualquer sentido ou significado. Porém, quando são vistas do alto de um avião, elas revelam figuras de animais como aranhas, pássaros, etc. Esses desenhos só poderiam ter sido feitos por povos que dominavam os ares e podiam navegar no espaço com naves voadoras, pois tais desenhos só podem ser apreciados de grandes altitudes. Vestígios das grandes construções pré-incaicas, a Porta do Sol, uma gigantesca pedra monolítica pesando dezenas de toneladas e talhada com inscrições em hieróglifos semelhante às encontradas com os povos maias. Aqui, nossos irmãos intraterrenos deixaram grandes marcas de suas passagens que mesmo o tempo e o final de sua presença na superfície não conseguiram apagar por completo.
No Egito, vamos encontrar semelhantes construções monolíticas, pesando centenas de toneladas, e a própria Grande Pirâmide Quéops, que, segundo os cientistas, foram construídas na época dos grandes faraós. No entanto, a Grande Pirâmide foi construída há mais de 12.000 anos por sábios atlantes que, manuseando a alta tecnologia da época, imprimiram em sua construção algo para um fim desconhecido por nossa atual civilização. Os faraós egípcios, quando chegaram àquela região, encontraram a Grande Pirâmide intacta, porém totalmente vazia. Os equipamentos tecnológicos de seu interior que lhe dava utilidade foram totalmente removidos pelos mentores do Projeto Terra. Restou apenas a carcaça da qual os povos de nossa história fizeram uso de suas dependências como túmulos, enchendo 2 paredes de inscrições hieroglíficas e outros rituais.